como eu falei, aumentando a área do corpo, eu aumento o volume da camada atmosférica. Só que eu reduzo, aumentando o volume, eu aumento a área de contato, e a área ela não define, ela não interfere na questão da pressão, porque ela vai ser simplificada. A área de contato é a mesma. Então, o que acontece? A gente diz que um ATM de pressão equivale, no sistema internacional, a uma força, a uma pressão de 1,01 vezes 10 na 5 pascais. Por que Pascal? Pascal é a correlação de uma força sobre uma área, essa força em newtons e essa área em metro quadrado. Então, toda vez que a gente for correlacionar a pressão, o aumento de pressão, a gente nunca considera um mais alguma coisa. A gente sempre vai trabalhar com a unidade de medida no sistema internacional. Como exemplo, caso eu queira saber Vamos colocar aqui um exemplo. Exemplo. Defina a pressão suportada por um corpo a 100 metros, vamos por 120 metros de profundidade em um oceano. Então, o que acontece? Se eu estou em alto mar, a uma profundidade de 120 metros, qual vai ser a pressão que eu vou estar suportando lá a 120 metros? O mergulhador suporta que pressão? Primeiro tem que conhecer a densidade da água salgada. A densidade da água é quanto? Da água do mar. Ela é aproximadamente 1,026, 1,03 vezes 10 na terceira quilogramas por metro cúbico. Então, como que eu calculo? É só aplicação direta de fórmula. A pressão que eu vou ter é dada pela pressão inicial mais a densidade do fluido vezes a gravidade vezes a fluido. A pressão. É o mesmo exemplo que eu dei aqui. Eu não vou poder trabalhar com a pressão de um ATM. Eu tenho que trabalhar com o equivalente dela em Pascal. 1,01 vezes 10 na quinta Pascal mais a densidade do fluido, 1,03 vezes 10 na terceira quilogramas por metro cúbico. A gravidade, 9,81 vezes 10, 9,81 metros por segundo ao quadrado. E a altura, 120 metros. Quanto que vai dar esse produto aqui? Vezes 9,81 vezes 1,03. Mil 516. Então, se é 1000, vai ser 10 na terceira, né? Com 10 na terceira, dá 10 na sexta? Vamos tornar igual o número de expoente, vamos colocar como 12 vezes 10 na 5. E daí a gente consegue fazer a soma direta. A pressão é igual a 13,0356 vezes 10 na 5. 10 na 5, o quê? Aqui, nessa extremidade, eu tenho Pascal, e aqui eu tenho quilograma metro cúbico por segundo vezes metro.
Só para a gente entender uma coisa. Eu tenho quilograma sobre metro cúbico vezes metro por segundo ao quadrado vezes metro. Dica: se vocês trabalharem no sistema internacional, uma unidade de tempo em segundos, a massa em quilogramas e a distância em metros, obrigatoriamente vocês vão cair numa unidade, as subunidades, como o sistema internacional. Uma força, ela vai ser dada em metros por segundo, uma pressão é dada em pascal, uma potência é dada em watts, um trabalho é dado em joule e assim por diante. Só para vocês confiar, o que é o pascal? Vou deixar aqui do lado isso aqui. O que é o pascal? O pascal é uma força sobre a área, a pressão no caso. A pressão ela é medida em pascal, a força em newton e a área em metro quadrado. Agora vamos ir para cá. O que é força? Força não é massa vezes a aceleração? A unidade de medida de massa é o quê? Quilograma. A aceleração, metro por segundo ao quadrado. Então, isso aqui é a unidade de medida do Newton. Não é verdade? Então, se eu pego esse quilograma com esse metro por segundo ao quadrado, eu tenho o Newton. Sobra o quê? Metro dividido por metro quadrado. Metro por metro quadrado, metro cúbico no caso, vai simplificar os expoentes, vai ficar 1 sobre metro quadrado. Logo, no divisor aqui vai ficar Newton por metro quadrado. Isso aqui é a unidade de medida de pressão, que é o meu pascal. Então eu posso fazer uma soma direta em função da substituição das unidades de medida. E a minha resposta ela vai ser dada em pascal. Tranquilo? É um exercício bem fácil, aplicação direta de fórmula. O único cuidado que nós temos que ter é estar considerando a pressão atmosférica como o valor dela na unidade de sistema internacional. Posso apagar desse lado? Pode. É o caso de responder mais algum exercício sobre esse assunto? Ou não? Não, nós vamos deixar para exercícios mais complicados depois. O princípio de Pascal ele também é conhecido como o princípio da prensa hidráulica, ou os funcionamentos do macaco hidráulico. O que acontece? Quando nós temos um fluido, o fluido ele é caracterizado, a gente quando trabalha com sistemas, com estados físicos da matéria, nós temos dois estados, dois sistemas, digamos assim, o estado sólido e o estado fluido. O estado sólido é aquele corpo que mantém forma e volume constante, é invariável. E o estado fluido, ele pode ser líquido ou gasoso. O fluido significa que ele flui. Tanto o líquido quanto o gasoso, eles conseguem fluir através do sistema. Com uma diferença, o fluido, por gravidade, ele procura sempre os locais mais baixos. E o gás, pelo conceito, ele tende a ocupar todo o espaço em que ele ocupa. Agora, qual é a diferença entre os dois? Dentre os fluidos líquidos e gasosos, a principal diferença é a compreensibilidade ou incompressibilidade que eles possuem. O gás, eu posso exercer uma força e comprimir. O fluido, geralmente, eu não consigo comprimir. Tá certo?
Para o gás, a gente tem aquela equação de Gay-Lussac, equação geral dos gases, PV igual a N RT, ou então PV sobre T, sempre uma constante. A gente costuma ver lá no ensino médio. Professor, Oi. aqui o professor não somou só no caso de 1,01 com 1.212 ali, e daí conservou. Isso. Então, pela. Não deu certo? Já está tirando o outro, né? Calma lá. Vou fazer a conta. 1,03 vezes 9,81 vezes 120. Zero? 1.200. Zero, não? Esse valor de notação científica é 1,2. Né? Polo Norte, né? Da Argentina? Ah, tá certo. Olha só. Ah, tá certo. Vamos Lá abrir. em cima. Vezes 10 não, 11 lá. Lá, né? É. Não, primeiro, esse aqui tá certo. Tá, beleza. Isso aqui é a multiplicação. Na notação científica a gente faz o seguinte, eu pego 1,03 vezes 9,81 vezes, isso aqui seria 1,2 vezes 10 na segunda. 1,2. Lá sobrou 10 na terceira 10 aqui. e aqui 10 na segunda. Certo. Esse produto aqui daria 1,03 vezes 9,81 vezes 1,2. Ele dá 1,21251 Esse é o produto entre parênteses. Na notação científica eu fico com 10. Na quinta. Calma lá. Acho que já estava jogando 120 já. 120. Acho que era 1,03 vezes 9,81 vezes 1,2. Não, aqui vai dar 12. 12,12. E aqui vai dar 10 na quinta. Então, quando eu tenho notação científica, eu passo a ter. Eu só posso somar quando tiver o mesmo expoente. Tendo o mesmo expoente, eu conservo 1,01 mais 12,12516 vezes 10 na quinta. Porque o que é a notação científica? É o produto de dois termos, onde o segundo obrigatoriamente é uma potência base 10. E o primeiro, na sua essência, ele admite apenas um algarismo antes da vírgula, tá certo? Por que eu deixei uma resposta com dois algarismos? É justamente para a gente analisar o quanto que ele aumentou. O Pascal eu deixei a mesma unidade de medida para não confundir, né? Senão ficaria 1,3 vezes 10 na sexta. Eu deixei com 13 vezes 10 na quinta para analisar o quanto que ele aumentou a partir do 1. O aumento de pressão, na verdade, foi esse 12 pascais. E aqui entra aquela analogia que a gente tem. A cada 10 metros de profundidade aumenta em torno de 1 pascal. Em torno de 1 atm, né? Então ele fecha. Na verdade, você estava errado. Isso. Obrigado. Sim? Esse nome Tá. A ATM. A principal que a gente utiliza é sempre trazendo para a unidade de sistema internacional. Agora tinha fugido dos universitários. Eu sei que a ATM para PSI, se eu não me engano, é 600 e alguma coisa. Unidades. Pressão. Um ATM, valores absolutos, ele dá 1,01325 pascais, vezes 10 na quinta. Então, quando a gente considera esse 1 ATM,
ele é dado como 1,01325 vezes 10 na quinta pascais. E esse mesmo 1 atm, para o bar, ele vai dar como 1,01325 bar. Ele só perde, na verdade, o 10 na quinta. Quando eu trabalho em PSI, 1 atm, ele é dado como 14,69595 PSI. Um ATM também ele é dado como 760 Torricelli. E como um ATM também é 760 milímetros de coluna de mercúrio. As relações são essas. Teria mais como é que é, em polegadas de coluna de mercúrio, polegadas de coluna de água, mas isso aí não. Deixa eu ver, um ATM. Polegadas de coluna de água. Daria 407,19 polegadas de coluna de água. Isso a gente não. O que é mais utilizado, só um pouquinho, é o ATM para Pascal, que é o sistema internacional. O bar, a gente usa às vezes naqueles cilindros de compressor, ou o PSI. Basicamente esses três. A pressão arterial já ela é medida em milímetros de mercúrio, milímetros de coluna de mercúrio, tá certo? Basicamente, esse aqui eu nunca utilizei. Essas duas muito pouco, mas eu sei que é usual. Às vezes o camarada fala, não, eu tenho uma pressão no compressor de tantos bar. Beleza? O que equivale isso? Eu tenho que fazer a correlação. Um ATM equivale a 1,0125 bar. Professor, só voltando um pouco atrás ali. Se eu tiver um cano, por exemplo, que faça um ângulo de 45 graus com o eixo X ali, Tá. e como que funciona a pressão nessa situação aí? A distância do fluido e tudo mais? A pressão em que sentido? Aqui o cano? Esse seria o cano. Daí, se eu fosse, por exemplo, calcular no fundo do cano a pressão, como que eu... Você vai ter que calcular essa altura. É por essa altura. É por essa altura, dado pelo tamanho do comprimento do cano. Essa altura aqui é dado pelo comprimento do cano vezes o seno de 45 graus. Seno de 45 graus é 0,707. Só multiplicar pelo comprimento você chega na altura. Mesmo assim, dependendo da deformidade do cano. Independente. É que nem quando você trabalha com a questão, o trabalho. O trabalho para você elevar uma cadeira, um pincel do chão até a altura da minha mão, é um só. É massa, gravidade e altura. Independente de eu pegar esse trabalho ali, independente de eu pegar e ir empurrando ele rampa acima, ele é trazer aqui em cima. O trabalho é o mesmo. Porque é massa vezes a gravidade vezes a altura. E aqui é a mesma situação. A pressão, ela só depende da coluna de ar. Por isso que a gente trabalha com vasos comunicantes. Se eu tiver um sistema estacionário, independente do formato do tubo, a pressão ela é exatamente a mesma, na mesma profundidade. Então, o que interfere é essa coluna de fluido que eu tenho em cima aqui. Ok? Vamos voltar para o segundo princípio agora. Pascal. Pascal, como eu falei antes, os fluidos nós temos os compressíveis e os incompressíveis. Os compressíveis são os gases.